Você vai acompanhar no Jornal da Noite de hoje. Pesquisas mostram que o sedentarismo pode matar tanto quanto a obesidade. O número de consumidores online vem aumentando nos últimos anos. E especialista dá dicas de como fazer compras de forma segura. A tecnologia pode prejudicar a vida estudantil? Conversamos com uma universitária e ela nos contou o que achou do assunto. Alunos e professores discutem sobre a importância da cultura na vida do jovem. O Jornal da Noite está no ar. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Larissa, e boa noite a você que nos acompanha. Adquirir produtos sem ter que sair de casa permite aos consumidores mais conforto e praticidade. Mas é preciso estar atento para não ser enganado pelas lojas virtuais. Há alguns anos era comum o consumidor se deslocar de sua casa para fazer compras. Essa era a única alternativa. Hoje a realidade é outra na era de internet e conectividade com lojas do mundo inteiro. Só sai de casa para fazer compra quem quer. Os recursos que a mídia online oferece são os mais variados e atrativos. O consumidor brasileiro está comprando mais pela internet, segundo dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. A pesquisa feita em todo o território nacional mostrou que apenas 8% da população nunca comprou pela rede mundial de computadores. E, em contrapartida, 92% compram e aprovam serviços oferecidos pela internet. Na tela do computador, os produtos são os mais diversos. As lojas oferecem grandes promoções. Para a maioria dos internautas, é uma verdadeira tentação. A estudante Josemara mora em uma universidade no interior de São Paulo e usa as redes online para fazer compras. Então, se você tem que caminhar numa loja, né, você perde todo aquele tempo de caminhar, de ficar procurando. E na internet tudo super mais rápido. Você vai lá, procura tal coisa que você quer e você encontra em vários sites. Até o preço é mais acessível. Mas nem todo mundo recorre a essa alternativa, como o Estevam Max, que prefere fazer compra em lojas físicas. Eu me sinto mais seguro indo lá na loja comprando. História de gente que vai lá, compra videogame, PlayStation e vem uma pedra dentro. Então, eu prefiro prevenir e comprar na loja mesmo. O Brasil é o quinto país que mais compra pela internet, mas todo esse crescimento deve trazer alguns alertas ao consumidor. Todo mundo hoje já sabe o que é comprar pela internet, mas ainda tem alguns detalhes que as pessoas deixam passar quando ela vai fazer uma compra em um site que ela não conhece. Primeiro, desconfie com certeza se você vê um preço bom demais. Realmente bom demais, pode ser bom demais para ser verdade. É um site novo, há quanto tempo ele foi cadastrado, alguém já falou sobre ele, algum amigo teu já comprou nesse site. Procure conversar com os teus amigos. Olhe como essa empresa age nas redes sociais com os consumidores. Na hora de se preparar para o primeiro emprego, uma boa dica é sempre válida. Por isso, no quadro Você Pergunta de hoje, vamos falar sobre como se adaptar no mercado de trabalho. Boa noite. O quadro Você Pergunta de hoje está aqui no prédio da faculdade do NASP e vou conversar com alguns jovens sobre o mercado de trabalho. Vamos saber quais são as suas dúvidas e expectativas sobre o assunto. E você, ficou com dúvidas? Então venha comigo. Quais são as suas principais dúvidas sobre o mercado de trabalho? Olha, qual será o primeiro emprego, né? Assim, se realmente vai corresponder à área de formação ou não. Como que eu vou conseguir entrar nesse meio? Como que eu vou conseguir chegar aí? Indicações? Não sabemos muito como que vamos nos inserir no mercado de trabalho. A capacidade é compatível com as exigências na qual vou encontrar no mercado? Meu foco. Que área de trabalho exatamente? Que área eu vou atuar? Ainda tenho essa certa dúvida. E aí, anotou todas as suas dúvidas? Esclareça todas elas com o nosso especialista de hoje. E para falar desse assunto que é de interesse de tanta gente, nós vamos conversar com Ayrton Bauerman, que é especialista em gestão empresarial. Boa noite, Ayrton, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. O Brasil passa por um momento muito difícil, né? Nós vimos aqui na reportagem, né, que os alunos estão com bastante dúvida em que área seguir, mas o Brasil hoje passa por um período muito difícil, que é por causa da crise. E hoje, qual o índice de pessoas empregadas e desempregadas no país? Bom, veja bem, a atual situação hoje
está em torno de 7,9% da população economicamente ativa desempregada. Isso representa em números em torno de 8 milhões de pessoas, ou seja, é um número bastante acentuado. Está, na verdade, o desemprego está num crescente há alguns trimestres, que essa medida é feita trimestralmente. Da população, então, total, que nós temos hoje de aproximadamente 100 milhões de pessoas economicamente ativas, 7,9%, praticamente 8%, então, 8 milhões de pessoas estão desempregadas, procurando seu emprego ou reemprego, de alguma forma, ter alguma fonte, né, de renda para se manter. Isso significa que investir no próprio negócio seria a melhor saída? Kennedy, eu não diria a melhor saída, mas é uma alternativa. Se a gente pensar, se todos fossem para essa alternativa, buscar esse caminho, ninguém seria empregado, né, de fato, né? Então, se todos fossem empreendedores, não teríamos os empregados. Mas é, de fato, uma alternativa bastante viável e, às vezes, em meio à crise, são onde existem as melhores oportunidades. E aí, de fato, deve existir o quê? A visão daqueles que querem trabalhar por conta, abrir seu próprio negócio. Mas não adianta querer abrir o próprio negócio por conta e risco sem conhecer também. Existe todo um processo, tem que haver um planejamento, né? E para isso existe consultorias, o Sebrae mesmo, que é um bom órgão que fomenta o empreendedorismo. Isso é extremamente importante, porque na média, em torno a cada 2 anos, após abrir o seu negócio, muitos já estão falindo, sucumbindo, né? Porque não é só abrir um negócio e tudo mil maravilhas, não. Existem os precalços, existem os obstáculos, existem muitos impedimentos. Então, pode ser uma saída, mas aí tem que ver, será que eu tenho o perfil de empreendedor realmente? Certo. Então, aqueles que não têm o perfil de empreendedor, com certeza vão procurar um emprego, né, em alguma empresa. Mas essa empresa é exigente. E o que ela exige para da pessoa que vai procurar este emprego? Olha, Kennedy, geralmente que hoje as empresas estão procurando são candidatos proativos, que têm uma iniciativa. Ou seja, não adianta eu ter as minhas virtudes que eu acho que são as melhores e que vai servir para qualquer empresa. Não, as empresas hoje estão procurando aqueles que andam não apenas a 2ª milha, mas a 3ª milha, que tenham um conhecimento sistêmico, ou seja, que conheçam a empresa como um todo, né, que querem conhecer a empresa como um todo. Não adianta ser especialista. Especialista é bom, mas em certas ocasiões o especialista, na verdade, vai ficar meio que cego do todo. E isso que as empresas procuram, querem que entenda o processo todo de produção, de fabricação, de venda. Então, entender como que a empresa gere e como a empresa ganha, como ela obtém lucro. Então, eu diria assim, aqueles que têm iniciativa, proatividade, são os que têm maiores chances de entrar no mercado de trabalho. Certo. Certo, Ayrton, mas antes de você entrar no mercado de trabalho, você precisa passar por uma entrevista, não é verdade? Verdade. E nessa hora, os candidatos costumam cometer muitos erros? Ou quais são esses erros cometidos por esses candidatos? Essa é uma fase bastante delicada, a entrevista. E geralmente as pessoas vão com um certo nervosismo, porque pode ser o primeiro emprego, pode ser um reemprego, mas na situação talvez até meio desesperada de conseguir alguma coisa, se alocarem novamente no mercado de trabalho. Então, algumas preocupações são básicas. Por exemplo, eu poderia citar assim, o comportamento, como vai vestido, certo? Usar cores adequadas, tamanhos adequados, e principalmente a gente fala para mulheres, então, decotes, saias curtas, então tudo tem que ser limitado, né? Tem que ter um bom senso, na verdade, né? Outra coisa é que os meninos também geralmente usam, as meninas também, mas usam piercing, talvez uma roupa meio, diria assim, jogada, como diz, né? Entre aspas, jogada. Tem que ter um bom senso, tem que estar preocupado realmente com a impressão que vai causar ao recrutador. Também poderíamos citar a questão da pressa em falar. Não, tem que ser bem comedido, respostas adequadas às perguntas do recrutador.
E algo que eu acho muito, muito, muito interessante e que é uma dica bem valiosa, no meu ver. Não criticar os antigos colegas ou antigos chefes das antigas empresas. Ou seja, se o atual recrutador, o atual entrevistador está vendo que está falando mal de outros, logicamente que ele pode e vai falar mal dessa empresa que estaria se candidatando. Então, essa é uma preocupação muito grande. Ser bem natural, né, bem espontâneo, mas também falar bem comedido, sem críticas, eu diria isso. E hoje tem pessoas que estão se preparando bastante, fazendo curso de inglês, né, informática, outros já têm ensino superior, mas tem aqueles também que não fizeram curso nenhum, pessoas totalmente analfabéticas. E como você vê essa questão das pessoas que não têm nenhuma formação no mercado de trabalho? Na atual conjuntura, eu diria, fica mais complicado aquelas pessoas que não têm capacitação. O mercado de trabalho hoje exige, não é simplesmente uma opção, é uma exigência do mercado hoje se preparar. Então, aquelas pessoas que sentem dificuldade em entrar em qualquer tipo de atividade devido ao seu despreparo, eu diria assim, se prepare. Essa é a recomendação. Não tem outra forma, praticamente, a não ser aqueles trabalhos mais básicos, certo? Operários, que talvez não precisem muita instrução. Mas hoje, realmente, para ter sucesso, ter um plano de carreira no trabalho, tem que se preparar, tem que fazer curso, tem que ter iniciativa, né? Tem que ser realmente nesse perfil. Se fugir desse perfil, fica complicado realmente. Então, tem que se preparar. Então, a saída é se preparar. Se não se preparar... A saída é o preparo, né? A capacitação. É assim que nós vamos ter habilidades, competências para executar aquilo que nós aprendemos aí. Ok. As pessoas acima de 45 anos, né? Elas, algumas pesquisas que a gente vê aí, que elas têm dificuldade hoje de entrar no mercado de trabalho, né? E devido à idade, mas tem também as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, né? São jovens. Como que você vê essa questão? As empresas, elas estão pegando os mais experientes ou os que estão com muita vontade de trabalhar, que é a questão dos jovens? Essa é uma questão que eu diria assim, depende muito. Depende da empresa, depende do perfil do administrador. Mas acho que a resposta que melhor poderia servir para essa pergunta é uma mescla entre os mais experientes, os geralmente com mais idade, então, e aqueles que estão com todo o ímpeto, com toda a energia, com toda a vontade de querer atuar no seu primeiro emprego. Nós sabemos que, pelas estatísticas e pelos estudos que se tem, que há uma probabilidade maior dos novos, dos jovens, conseguirem captar e aprenderem, se adaptarem mais rápido também às novas tecnologias, principalmente, que nós temos isso presente mais do que nunca. Sim. Mas também nós temos a consciência de que aqueles mais experientes, e talvez os acima dos 45 anos, eles têm muito para ensinar para esses jovens também. Os jovens, então, têm que ter a humildade para aprender com os mais antigos, e os antigos também precisam dessa humildade para aprender com os mais novos, a questão tecnológica principalmente. É a questão da cooperação aí. Exatamente. Né? Na verdade, é um time, né? Então, se houver harmonia entre os mais experientes e os novos, com aquela vontade toda, aquele ímpeto, a empresa vai ter lucro, isso vai se refletir em todos, né? Na verdade, todos saem ganhando. A administração, os mais experientes e os menos experientes, todos ganham. Então, a empresa, na verdade, ela não está deixando os de 45 de lado, e nem os jovens. Na verdade, ela quer a cooperação de ambos. Na verdade, o que tende hoje é os jovens, por ter um salário mais baixo, as empresas não querem pagar muito, então querem começar com um salário mais baixo. Mas aí pode existir a perda na produção em virtude de não querer pagar um pouquinho mais para aqueles experientes. Então, acho que a mescla desses dois perfis aí, que traz uma boa vantagem para a empresa. Certo, Ayrton. E para nós terminarmos o nosso bate-papo, qual a dica que você dá para aqueles que estão empregados, né, e para aqueles que estão desempregados? Olha só, hein? Eu dar uma dica. Vamos lá. Vamos lá. Né? Aqueles que estão empregados, eu diria assim, mantenham o foco, sejam leais ao trabalho, aos chefes, à hierarquia, sejam humildes. E aqueles que estão, mas não, voltando também aos mesmos empregados, não queiram talvez permanecer, se está bom, cômodo, para ambas as partes, empregador e empregado, ok.
Mas se se sentir desconfortável, alguma coisa não está bem, mantenha a lealdade mesmo assim, mas procure outro trabalho que vai te trazer uma satisfação maior, um bem-estar. Nada te impede de procurar outros locais, certo? E aqueles desempregados, o que eu até acabei de falar, tentem fazer o seu currículo, enviem currículo para várias empresas, de acordo com o seu perfil, que acha que vai ser o ideal para o seu trabalho. E uma dica, assim, acho que para levar para todos, na verdade não é só para emprego, mas para levar para a vida. Jamais minta no currículo ou na entrevista. Jamais. A verdade vai ser descoberta e vai ser pior. Então, essas são as minhas dicas. É importante você jogar limpo. Né? Jogar limpo. De qualquer forma, mesmo que tenha prejuízo nessa questão. Mas a verdade deve sobrepujar sempre. Certo. Ayrton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter nos esclarecido, né? Com certeza esclareceu a mim, esclareceu as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com o Ayrton Bauerman, ele que é especialista em gestão empresarial. Agora nós vamos direto ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde está a nossa repórter Zilda Nogueira. Ela vai falar um pouco sobre o projeto Ajuda Urbana, realizado pelos alunos da instituição. Boa noite, Zilda. Boa noite, Larissa. Boa noite ao pessoal de casa. A gente está aqui com o Luciano Geraldo e ele é um dos organizadores do projeto Ajuda Urbana aqui do NASP Campus 2. E eu queria saber de você, Luciano, como que surgiu esse projeto e como que ele funciona? Esse projeto ele surgiu na Argentina, ele acontece em vários países na América do Sul. Aqui no NASP ele teve início no início do ano passado, no primeiro semestre. E o que a gente faz é um trabalho com os moradores de rua, levando para eles alimento, roupa, um pouco do nosso tempo e a palavra de Deus através de música e também de pequenas pregações para eles. Luciano, quais são os locais beneficiados pela ajuda urbana? Bom, aqui na nossa redondeza, 2 cidades são beneficiadas, Mogi Guaçu e Cosmópolis. E conta para o nosso telespectador que de repente está interessado em participar, como que ele pode fazer para se inscrever? Tem algum site, alguma página em alguma rede social? Sim, todo início de semestre, na página do Atos 29, abre ali então as inscrições para você participar desse projeto do Ajuda Urbana. E então fique atento, dica que eu dou para o pessoal de casa, fique atento no início do semestre para então ver o período de inscrições, se inscrever e poder participar ao longo do semestre. Luciano, muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios. Ainda hoje você vai acompanhar a relevância da cultura na vida do jovem e como lidar com diferentes tipos de cultura. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Hoje, a Prefeitura de Paris começou a retirar os chamados cadeados do amor da Ponte das Artes. Há quase 10 anos, casais vão até a ponte para jurarem amor eterno. Alguns até jogam as chaves no Rio Sena. A decisão foi tomada por conta do peso de mais ou menos 45 toneladas que ameaçava a estrutura do patrimônio histórico do século XIX. Não será mais permitido colocar cadeados na ponte, que inspirou outros pontos do mundo a manterem essa tradição, como na ponte do Brooklyn, em Nova York, ou na casa de Julieta, na cidade de Verona. Mas, Kennedy, ninguém precisa ficar preocupado, porque em Paris não vai faltar um belo lugar para uma bela declaração de amor. Concordo com você, verdade. Agora vamos falar sobre o Enem. As inscrições para o exame se encerraram hoje. A expectativa é que este ano o número chegue a 9 milhões, superando o ano passado, que obteve um total de 8,2 milhões de inscritos. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 10 de junho. Este ano, a taxa é de R$ 63. Você costuma praticar alguma atividade física? Falta de exercício é uma das maiores barreiras para uma vida saudável. Acompanhe as causas do sedentarismo e como se livrar dele na reportagem de Zilda Nogueira.
Quando o assunto é exercício físico, o brasileiro tem deixado a desejar. Uma pesquisa feita pelo IBGE, divulgada em janeiro deste ano, constatou que 64% da população está acima do peso. E o grande responsável é o sedentarismo. O sedentarismo ele pode causar várias doenças a longo prazo. Então você pode desenvolver obesidade por causa da falta de atividade física, você pode ter problemas cardíacos, hipertensão. A longo prazo, ainda mais na idade mais avançada, você pode ter problemas de osteoporose, por exemplo, perda de massa muscular, perda de massa óssea também. Uma simples mudança na rotina é capaz de provocar um avanço significativo na qualidade de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, uma pessoa que deixa de ser sedentária e passa a ser um pouco mais ativa, diminui o risco de morte por doenças no coração em 40%. Quem já adotou uma rotina saudável sente a diferença. Meu condicionamento maior foi a força, o condicionamento da força. Até mesmo porque eu participei de alguns tipos de campeonatos e tudo mais nesse quesito. Mas assim, questão de resistência, força muscular, no caso da respiração também eu conseguia andar, correr muito mais tempo, ou por distância ou pelo tempo muito mais. Então eu consegui sentir muita melhora na coordenação motora também. Só no Brasil, quase metade da população não pratica nenhum exercício físico. Na lista de países do continente americano, nós só ficamos atrás da Argentina, que tem 68% da sua população classificada como sedentária. A alternativa indicada pela Organização Mundial da Saúde é a prática de pelo menos 30 minutos de exercício físico diário, já que o sedentarismo é o quarto maior causador de mortes no mundo. Se você se preocupa com isso, mas é daquele tipo de pessoa que não gosta muito de ir à academia, saiba que nem tudo está perdido. Existem atividades simples e até ações do dia a dia que podem ajudá-lo a sair do sedentarismo. Olha, eu costumo sempre indicar uma atividade física periódica e que a pessoa sempre escolha uma atividade que tenha prazer em realizar, porque não adianta começar uma atividade física que não goste muito, que daqui a um tempo vai parar mesmo. Então, o ideal seria você escolher uma modalidade, academia, um esporte coletivo, caminhada, algum tipo de atividade, seja periódica, que você pratique ao mínimo 3 vezes por semana e pelo menos meia hora por dia. Agora nós vamos conversar com a Carla Barbosa, que vai trazer a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Carla. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Carla, me explica, por que esse calor todo tão próximo do inverno? Bom, Larissa, as temperaturas vão continuar acima da média em várias capitais do país. Aqui em São Paulo, a máxima amanhã é de 26 graus. No Rio de Janeiro, são esperadas temperaturas de até 32 graus. No Sul, as temperaturas também continuam acima da média para este mês. Em Florianópolis, os termômetros devem marcar 31 graus. O Centro-Oeste, o dia amanhã também deve ser bem seco. Em Brasília, o máximo é de 31 graus. Carla, e o Norte e o Nordeste do país continuam com temperaturas altas? Bom, Larissa, o Norte e o Nordeste, que já costumam ser mais quentes, amanhã as temperaturas vão ficar entre 1 e 2 graus, acima da média, com pancadas de chuva em alguns pontos isolados. Em Salvador, a máxima é de 28 graus. Em Natal, 30 graus. Além de quente, o ar deve continuar bem seco em grande parte do país. Portanto, esse calor fora de época deve permanecer nos próximos dias. Obrigada, Carla, pelas informações e até amanhã. Até amanhã, Larissa. Na hora de estudar, a tecnologia pode ser uma aliada ou uma vilã. A repórter Soraya Laureano conversou com universitários para saber até que ponto a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar a vida do estudante. Vivemos na era da tecnologia, onde cada vez mais os livros são trocados por tablets, computadores e smartphones. Tudo isso atrai a geração atual que tem a tecnologia como uma aliada. Esta universitária não dispensa a pesquisa em livros, mas admite as vantagens da internet. Bom, para mim, conciliar a tecnologia com estudos nunca foi um problema, porque eu já nasci em berço tecnológico. Eu sou de uma geração que já nasceu conectada à internet. Então, eu não consigo imaginar os meus estudos sem a internet. Internet, para mim, é sinônimo de conhecimento, assim como os livros também. Fernando, o estudante universitário, admite o uso frequente de jogo online, mas sabe que alguns cuidados devem ser tomados.
precisamos selecionar bem que tipo de jogos vamos acabar nos submetendo a jogar, porque senão haverá um total desequilíbrio na nossa maneira de pensar em relação à realidade. A leitura não está entre as prioridades dos jovens hoje, é o que diz dado do Instituto Internacional de Educação. Por outro lado, especialista em educação e tecnologia afirma que os jovens nunca leram tanto. Diante desta realidade, o grande desafio é saber até que ponto utilizar a internet como um recurso favorável nos estudos. Este professor comenta que os jovens estão ficando cada vez mais reféns da tecnologia. E isso torna o jovem um pouco preguiçoso em relação a buscar outras fontes de informação. Quais seriam outras fontes? Os livros, pesquisas na biblioteca. É mais cansativo você ir até a biblioteca, procurar um livro, do que entrar no Google e colocar o assunto ali e a resposta sai pronta. Então, naturalmente, isso leva o aluno a preferir a utilização das tecnologias da internet do que preferir um livro, por exemplo. Este ano, São Paulo e Rio de Janeiro estão recebendo uma exposição inédita de artistas espanhóis, entre eles grandes clássicos como Pablo Picasso. A repórter Ana Maria Miguel está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Kennedy. As obras do pintor espanhol Pablo Picasso e outros modernistas da sua época estão ganhando neste ano uma exposição inédita no Centro Cultural O Banco do Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui na capital paulista, a exposição já começou desde o dia 24 de março, das 9 horas da manhã às 9 da noite, e vai ocorrer até o dia 8 de junho. E depois seguirá para o Rio de Janeiro, onde ficará aberta entre os dias 24 de julho e 7 de setembro. Ao todo serão apresentados 90 trabalhos, e a metade deles do pintor Picasso. E também a exposição será dividida em 8 módulos, e vai destacar como esse pintor, como Picasso conseguiu conceder esse conceito de modernidade aos outros artistas. É com você, Kennedy. Kennedy, você se considera culto? Larissa, eu leio bons livros, ouço músicas de qualidade, digamos que eu sou razoável. E para você, o que é cultura? A nossa repórter Ana Maria Miguel conversou com pessoas que entendem muito bem o assunto. Confira agora esse bate-papo na nossa reportagem especial de hoje. Nem todo mundo fica maravilhado ao ouvir uma música, da mesma forma que um livro pode ter diferentes valores para uma pessoa. A sensibilidade para analisar e compreender uma obra de arte, por exemplo, chega a despertar em alguns experiências tão profundas que nem mesmo podem ser explicadas. Já dizia Salvador Dalí: quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui asas, mas não tem pés. Cultura é um conjunto de valores e tradições, um jeito próprio de ser, estar e expressar-se de forma característica. Ser significa pertencer a um grupo, a um povo, a uma fé. E para entendermos melhor o assunto, vamos conversar com alunos e professores do NASP Campus Engenheiro Coelho. Cultura é compreensão de quem eu sou e a compreensão das pessoas ao meu redor. De acordo com a minha opinião, cultura é tudo aquilo que abrange os diversos aspectos presentes em uma sociedade, seja a filosofia de vida dela, a educação, a maneira de se portar com as outras pessoas, a linguagem, enfim, tudo aquilo que molda o interior de cada pessoa. Cultura é parte de todos os valores, crenças, toda a parte que vivencia, de vivências de um povo, de uma nação, de um espaço, de uma família. E é muito importante a gente ter em mente que a cultura ela pode ser uma cultura erudita, que é aquela cultura que são das massas diferenciadas e que envolve essa questão de arte, filosofia, história. Nós temos também a cultura de massa, que é aquela que está dia a dia nas comunicações, que querem mover as grandes quantidades de pessoas. E a cultura popular, que é aquela cultura de base, aquela cultura do que o povão faz. E numa não é maior ou menor do que a outra. Todas são importantes e todas têm o seu papel na sociedade. Então, elas precisam viver sempre unidas entre si. E tem sempre momentos e elos de ligação. Então, o importante é a gente conhecer e estudar a cultura dos vários povos, e principalmente onde nós estamos inseridos. Eu acho assim que cultura ele é o olhar
que o indivíduo tem sobre algo, né? O indivíduo, a sociedade, o sistema em que nós estamos inseridos. Por isso, quando a gente fala sobre cultura, cultivar algo, é muito importante ter essas duas palavras, a alteridade e o respeito. Em dezembro de 2014, uma pesquisa foi realizada pelo Centro Cultural do Rio de Janeiro sobre o hábito de lazer cultural do brasileiro. Foram entrevistadas 200 pessoas que já concluíram o ensino superior com idade entre os 25 e 30 anos. Os dados revelaram que 89% nunca foram a um concerto de ópera ou a um espetáculo de música clássica. 67% nunca estiveram em exposições de pintura e museus. Por outro lado, as únicas atividades cuja maior parte das pessoas pesquisadas afirmou já ter realizado foram ler um livro por prazer, isso 69%, e ir ao cinema 78%. A arte nos dá a compreensão do mundo mais amplo. É um meio de comunicação entre as pessoas e os povos. Ela nos dá subsídios para compreender melhor a vida, ou seja, é a união entre a racionalidade, a emoção e a nossa atividade corporal. O Jornal da Noite fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã e boa noite para você.